presença nos encontramos, Pai querido, Pai amado, autor de nossa fé. Leva-te minha voz em oração para, juntamente com os demais, fazer este grande clamor, convite ao Espírito Santo do Deus da glória, porque sabemos que o requisito para a presença sacrossanta do Deus Todo-Poderoso não é templos luxuosos, com líderes de nomes, renomes ou mídia, mas o Deus a qual nós adoramos, indaga em suas palavras a dizer que onde houver 2 ou mais reunidos no nome do Senhor, o Senhor se fará presença neste lugar. Somos mais que 2 pessoas unidas e reunidos aqui para te adorar, Senhor da glória, na beleza da sua santidade. Por isso, em oração, os convido, ó Espírito Santo do Senhor, tenha liberdade nesta campanha de oração, de atuar conforme eu querer a vontade do Senhor. Eu não os convido, ó Espírito Santo do Deus da glória, apenas a essa transmissão, mas ao meu lar, família, familiares, projeto, ministério. Seja bem-vindo. Eu quero abrir o leque do convite para que o Senhor venha se sentir à vontade, Espírito Santo do Deus da glória. E se no decorrer dessa transmissão o Deus Criador dos céus e da terra assim quisera nos usar, permita-nos sermos nabir do Senhor, boca de Deus na face da terra. Permita-nos sermos ferramenta usado pelo Senhor, para que o enfermo que participar desta transmissão, deste vídeo, venha sair daqui curado, curada de suas dores e enfermidades, para que o que se perdeu na vida deste ou desta venha a ver por parte de Ti, ó Deus da glória, autor de nossa fé, a restauração das percas na vida, na história deste, nas percas da vida, da história desta, em o nome do Senhor Jesus. Senhor, estamos iniciando mais uma campanha de oração, mas queremos iniciá-la com a presença sacrossanta, poderosa e maravilhosa do Seu Espírito, e é por isso que em oração eu os convido, Espírito Santo do Deus da glória, seja bem-vindo a essa transmissão. Usa-nos no decorrer da transmissão, se assim o Senhor quiser. Porém, se o Senhor não quiser nos usar, todavia, te adoraremos, te engrandeceremos a Ti na beleza da Sua santidade, Senhor da glória. Em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Queridos e amados irmãos e irmãs, estamos em mais uma campanha de clamor por milagres, de adoração por milagres. Eu não sei qual milagre que você almeja, que você anseia ser alcançado pelo Deus da glória, ser alcançada pelo Deus da glória, mas eu creio que o Senhor, Ele tem um milagre em especial para você. Eu creio que Deus tem um milagre para revelar a sua vida, para revelar na sua história. Obrigado, irmã Roberta, Deus abençoe, em o nome do Senhor Jesus. Então, eu quero convidar você, meu irmão, eu quero convidar você, minha irmã, a exercitar a sua fé. Obrigado, irmã Edilânia, pois a palavra de Deus vai dizer em Provérbios: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais o Senhor fará na sua vida, e o mais o Senhor fará na sua história. Então eu quero convidar você a entregar nas mãos do Senhor a sua causa, entregar nas mãos do Senhor a sua petição, independente de qual seja o milagre que você almeja ser alcançado pelo Deus da glória, independente de qual seja o milagre que você almeja, anseia ser alcançada pelo Deus da glória. Eu creio que o Senhor tem um milagre em especial para você, meu irmão. Eu creio que o Senhor tem um milagre em especial para você, meu irmão. Obrigado, Marcelo. Obrigado, irmã Silvia Broca. Deus tem um milagre para você, e eu creio que você vai sair daqui com o milagre que Deus tem para você, em o nome do Senhor Jesus. Eu creio que o milagre que você espera será alcançado pelo Deus da glória, que o milagre que você almeja será alcançado pelo Deus da glória. O Senhor há de concretizar o desejo do seu coração. Quero convidar você a exercitar a sua fé, a uni-la com a nossa, nesta grande corrente de oração por milagres, neste grande corrente de clamor por milagres, aonde iremos exercitar a nossa fé e vivenciarmos o milagre que o Deus da glória tem para mim e para você, meu irmão, para mim e para você, minha irmã. Obrigado, irmã Roberta, em o nome do Senhor Jesus, amém? Deus, Ele tem um milagre especial para você, e se você crer, assim como Jacó, ele saiu do Val de Jaboque com o milagre dele, com a bênção dele, você vai sair daqui com a sua vitória, em o nome do Senhor Jesus. Nossa irmã Roberta já escreveu, eu creio, né? E Jesus, Ele disse que tudo é possível para aquele que crê. Obrigado, irmã
Daniele, Sara, Deus abençoe, em o nome do Senhor Jesus. Vamos exercitar a nossa fé? Vamos exercitar a nossa fé em o nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, em cuja presença nos encontramos, eleva-te neste momento a minha voz em oração para estar formando com a sua igreja esta grande corrente de oração por milagre, este grande clamor por milagre. E por que nós oramos por milagre? Porque a Bíblia Sagrada vai nos ensinar, de Gênesis a Apocalipse, que quando os antigos adoraram ao Senhor, obteram os feitos do Senhor Deus da glória na vida dos mesmos, das mesmas, em forma de milagre. E eu creio, Senhor da glória, que na vida da nossa irmã Roberta, eu creio, Deus da glória, que na vida, na história da nossa irmã Daniele, eu creio, Deus da glória, que na vida, na história do Marcelo, da nossa irmã Edilânia, Silvia Broca, Delma Loreto, Marlene Moraes, cada um dos teus servos e servas que aqui se encontra, Senhor da glória, que está buscando a face do Senhor, não há de ser diferente, porque é a sua palavra que nos ensina que através da adoração, os antigos alcançaram os feitos do Senhor. Eu creio que vidas hão de voltar aqui e testificar os feitos do Deus da glória em forma de milagre. Eu creio que a irmã Eliane vai voltar aqui e vai testificar os feitos do Deus da glória na vida, na história da nossa irmã Eliane, para a honra e para a glória do Senhor. E é por isso, Deus da glória, que nós unimos a nossa fé nesta grande corrente de oração, oração por milagre, aonde apresentamos diante do Senhor, ó Deus da glória, vidas, adoradores e adoradoras, que almejam, que anseiam ser alcançadas pelos feitos do Senhor, pelo milagre do Senhor na história dele, pelo milagre do Senhor na história dela. Alcança vidas, Pai amado, com o milagre sobrenatural da glória, independente qual seja o milagre, que esse adorador que aqui se encontra almeja, anseia ser alcançado pelo Senhor. Independente, Deus da glória, de qual seja o milagre que essa adoradora, que aqui se encontra unindo a fé dela com a nossa, almeja, anseia ser alcançada pelo Senhor. Lembro-me das palavras de Paulo, apóstolo de Cristo, quando mesmo indagava a falar com essas palavras, dizendo: eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé, e sei que Ele é poderoso para fazer além do que o que nós pedimos a Ele em oração. Paulo disse que o Senhor não nos concede apenas o que nós apresentamos ao Senhor, mas o Senhor nos surpreende com milagres até maiores ainda. Eu creio, Deus amado, que a nossa petição nesta grande corrente de oração por milagre, eu creio que vidas, adoradores, adoradoras que estão aqui, Senhor amado, provocando milagre na adoração, vidas que estão aqui provocando o seu milagre, como nosso canal no YouTube, a provocar o seu milagre na adoração. Estamos aqui provocando, Senhor amado, o milagre, assim como os antigos, eles fizeram e vivenciaram o milagre do Senhor na vida deles, vivenciaram o milagre do Senhor na vida, nas telas. Eu creio, Deus da glória, que vidas, adoradores, adoradoras, hão de testificar os feitos do Senhor em forma de milagre. Alabrai de calachuri andaraia, Deus, Criador dos céus e da terra, ainda que alguns olhares estão elevados, direcionados a este vídeo, Senhor da glória, mas eu creio que corações e mentes já estão se inclinando ao Senhor, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que restaura, aquele que transforma situações. Em Salmo 121, a princípio Davi também olhava para o monte, quando mesmo indagava a dizer: elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? Mas o que me chama a atenção é que o salmista Davi, dentro desta mesma frase, ele prosseguiu a dizer: o meu socorro, ele vem do Senhor, a Deus, Criador dos céus e da terra. Ainda que os nossos olhares estejam elevados em direção, Senhor da glória, a esta transmissão, em direção a este vídeo, Senhor da glória, eu creio que corações e mentes já estão inclinados para Ti, porque o Senhor cura ainda, o Senhor ainda liberta, o Senhor ainda transforma, o Senhor ainda restaura história. E eu creio que na vida deste adorador que o Senhor trouxe aqui, eu creio que na vida, na história desta adoradora que o Senhor as trouxe aqui, haverá, para a honra e para a glória do Senhor, um testemunho de milagre. E é por isso que nós estamos nesta grande corrente de oração virtual, oração por milagre, porque Tu és um Deus de milagre. Davi dizia: o meu socorro
socorro vem do Senhor. Eu olho para o monte, em Salmo 121, esperando o socorro, mas eu tenho a consciência que é do Senhor que vem o meu socorro. Ó Deus de resposta, o Senhor fala na sua palavra, em Isaías capítulo de número 59, no seu verso 1, a sua palavra vai dizer: eis que o ouvido do Senhor não está agravado para que Ele não possa nos ouvir, e nem os seus braços encolhidos para que Ele não possa nos alcançar. Mas o que torna dissensão entre nós e o nosso Deus, o que torna dissensão entre nós e o nosso milagre são as nossas atitudes. E é por isso, Deus Criador dos céus e da terra, dentro do contexto da sua palavra de Isaías 59, é por isso, Deus da glória, que estamos aqui tomando a atitude de adorar o Senhor, porque assim como atitudes errôneas nos afasta de Ti, do que o Senhor pode nos proporcionar em forma de milagre, vidas estão aqui tomando atitude, Pai, de formar conosco essa aliança, essa corrente de oração por fé, oração por milagre. Se a sua palavra, ela diz em Isaías 59 que as nossas atitudes, elas nos distanciam do nosso milagre, estamos aqui com a atitude de adorar, estamos aqui com a atitude de orar, de buscar a face do Senhor, alabrande calachuriandarábia, porque aprendemos na sua palavra de Gênesis a Apocalipse que através da adoração os antigos alcançaram testemunhos, os feitos do Senhor. E é por isso que estamos orando, porque nós cremos, Senhor amado, que o Senhor vai surpreender vidas com milagre, que o Senhor vai alcançar a história com seus feitos, Senhor da glória. Eu creio no poder da oração, porque nós oramos para aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Eu vou repetir: eu creio no poder da oração, porque nós oramos para aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Em Jeremias capítulo de número 33, no seu verso de número 3, lá eu vejo o Senhor requisitando ao profeta Jeremias que o adore, e diz assim, a Jeremias capítulo de número 33, verso de número 3, Jeremias: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Jeremias, em Jeremias 33, o Senhor fala para o profeta Jeremias que se ele adorasse, o Senhor iria anunciar novidade na história do mesmo. Tem pessoas que estão aqui que já estão cansados, Deus amado, já está cansada da mesmice, os mesmos problemas, as mesmas frustrações, as mesmas decepções. Tem pessoas que estão aqui, Senhor da glória, que precisa vivenciar o novo do Senhor na história dele, na história dela. O novo do Senhor é testemunho que daremos, é testemunho que testificaremos, Senhor da glória. O novo do Senhor são os vídeos que nós postamos na FOIU, dos testemunhos de vidas que foram alcançadas. E eu me lembro com regozijo, Deus da glória, que desde o fim de 2021 aos tempos atuais, nós temos postado na FOIU os vídeos, Senhor da glória, de vidas que ao exercitar a sua fé, o Senhor os alcançou com milagre sobrenatural da glória. E eu creio que na vida deste que aqui se encontra não há de ser diferente. Eu creio que na vida e na história dessa que aqui se encontra não há de ser diferente. Por isso eu te peço, o Senhor toca com um toque de milagre na história da nossa irmã Roberta. Alamande candurebe andaraios, alablai de calachuri andarábia. Toca com um toque de milagre na história da nossa irmã Daniela, que está aqui também, Senhor da glória. Decorai de cantos rede andarábias. Toca com um toque de milagre na história da nossa irmã Silvia Broca, Senhor. São vidas, são pessoas que formam esta aliança de oração por milagres, e creio, Senhor, que o Senhor pode alcançá-los. Eu me lembro, Senhor da glória, quando o seu filho amado Jesus orientou a respeito do poder de resposta que tem a oração aos discípulos. Então Jesus, ele dizia, orientando aos discípulos a respeito do poder que tem a oração. Jesus, ele olha para o discípulo e ele diz assim: tudo o que pedires ao meu Pai em oração crendo, em o meu nome recebereis. Eu não sei o que a nossa irmã, Senhor amado, Eliane, almeja ser alcançada pelo Senhor. Eu não sei qual milagre que está fervendo no coração e mente dela para ser alcançada por ti, Deus da glória.
Mas eu me lembro das palavras do teu servo Davi, quando mesmo creio que referia-se ao Espírito Santo do Deus da glória. Então Davi dizia assim: Senhor, tu me sondas, Senhor, tu me conheces, Senhor, tu sabes do meu sentar, o levantar. Ainda que muitas das vezes as palavras não me chegam à boca, mas tu, Senhor, tu conheces as minhas petições bem antes que eu as converta em palavra. Segundo o salmista Davi, quando nós adoramos ao Deus da glória, nós somos policiados pelo Espírito Santo do Senhor. O mesmo sonda a nossa mente, o nosso coração, e assim toma conhecimento do que almejamos ser alcançado pelo Deus da glória, antes mesmo que convertemos em palavra o que almejamos. E eu creio que neste momento o Espírito Santo do Deus da glória já está sondando cada mente, cada coração, já está contemplando a cada petição, alcançando a vida das adoradores, adoradoras com alcance de milagre. Eu creio que o Senhor tem um milagre especial para este adorador. Eu creio que o Senhor tem um milagre especial para esta adoradora, porque quando o teu servo Jacó pisou no val de Jaboque, o anjo já estava lá esperando, o anjo já tinha sido enviado, já estava lá com a bênção de Jacó. Eu creio que quando essa pessoa entrou nessa transmissão, o Senhor já está preparando, o Senhor já preparou a resposta para vidas, o Senhor já preparou a resposta para adoradores. Eu creio que vidas sairão daqui com a bênção do Senhor. Eu creio que vidas voltarão aqui e testificarão os feitos do Deus da glória em forma de milagre, porque tu és um Deus de milagre, porque tu és um Deus de maravilha. Ainda que pessoas indagam a dizer nesta grande corrente de intercessão por milagre, mas eu não sei como orar, pastor. Mas a Bíblia vai dizer que não há quem saiba como orar, mas é o Espírito Santo do Deus da glória, o mesmo que pega as nossas petições, pega as nossas orações e leva-as ao Rei da glória e apresenta ao nosso Deus com gemidos inexprimíveis. Por isso eu creio que em o nome do Senhor Jesus, a nossa petição não limitará o teto deste lar, ou o teto de cada lar representado. Eu creio que o Espírito Santo do Deus da glória já está pegando cada petição, cada causa e levando ao Rei da glória. Eu creio, Arablachegue Andaraia, assim como a nossa irmã Silvia Broca escreveu: eu creio no meu milagre, e o Senhor Jesus diz que tudo é possível para aquele que crê. Deus, eu já posso contemplar a Silvia Broca tomando posse do milagre do Senhor na vida dela, porque o seu filho amado Jesus diz que tudo é possível para aquele que crê, e ela escreveu na rolagem: eu creio. Alabraia Candaraia, a nossa irmã Daniela Sara escreveu: eu creio. Senhor, foi o seu filho amado Jesus que indagando dizia que tudo é possível para aquele que crê. Alabrai decaia candarábia, porque Jacó entrou no val de Jaboque e saiu com a vitória dele, porque ele estava crendo que aquele anjo estava trazendo milagre, trazendo resposta. Porque bem antes de Jacó entrar no val de Jaboque, em Gênesis capítulo de número 22, a Bíblia vai dizer que Jacó teve uma visão, e ali ele via anjos subindo e descendo, e dentro do contexto da visão de Jacó, Jacó percebia que era anjo trazendo cura, era anjo trazendo livramento, libertação, cada anjo com desígnio especial para Deus. Então tudo poderia significar, tudo poderia dizer que aquele anjo que estava no val de Jaboque poderia ser um anjo que chegou ali para pelejar, poderia ser um anjo que chegou, porque a Bíblia vai dizer, a história vai dizer que os anjos têm seus desígnios e obedecem. Eles não fazem nada mais ou menos do que o que ele é designado a fazer. Então, pastor, como Jacó segura um anjo do nada e diz: eu quero minha vitória, eu quero o meu milagre, porque quando ele pisou no val de Jaboque, ele sabia que Deus tinha enviado um anjo com a vitória dele. Jacó sabia, porque ele pisou no val do Jaboque com fé. Ele poderia chegar despercebido e pensar: eu não sei que anjo é esse, eu não sei se é um mensageiro apenas, eu não sei se é um anjo para trazer libertação, eu não sei se é anjo mensageiro para trazer uma resposta, uma mensagem de Deus. Mas Jacó segurou com tanta fé naquele anjo e disse: eu não vou te soltar enquanto não me abençoar. Eu creio, Deus da glória, que tem pessoas aqui que crê que o Senhor trouxe ele ou ela aqui, e crê que vai voltar para dar o testemunho. Alabrando que manda e a candarábia, porque assim como Jacó não pisou no val de Jaboque, no vale da indecisão, mas ele tinha convicção que aquele anjo estava trazendo milagre, estava trazendo a bênção. Tem pessoas que estão aqui, e eu creio que já tem certeza que Deus os trouxe aqui para vivenciar o novo de Deus. Vai ter testemunho do Deus da glória na tua história.
Vai ter testemunho de Calabraia Shuriandarábia. Se você crê, faz um voto agora com Deus e diga: Senhor. Ou você escreve, ou você fala pessoalmente aí, falando agora com Deus, é você que sabe. Mas diga: Senhor, eu vou voltar nessa transmissão e vou dar o meu testemunho. Ei, se você tem a convicção de Jacó, se você tem a certeza de Jacó na tua vida, quando mesmo pisou naquele vale de osso seco, Jacó percebeu que não é uma terra aleatória, onde ele estava perdido e passou por ali. Ele sabia que Deus preparou o cenário, o lugar, e já tinha enviado o anjo com milagre. Ei, se você crê que foi Deus quem te trouxe aqui, começa a determinar e tomar posse agora. Começa a tua determinar e tomar posse agora. Oriande keia candarábia, arablachuriando rebiandaraio. Começa a determinar e tomar posse agora. Lai de calachuriandarábia. O que fez Jacó sair do val de Jaboque com o milagre dele não foi força física não, porque ele não tinha sequer talvez 10% ou 1% da força daquele anjo. A história diz que ele lutou com o anjo. O que fez Jacó sair com o milagre dele foi a certeza de que Deus tinha preparado tudo. Deus preparou o cenário. Deus preparou o lugar. E Deus enviou o anjo. Se você crê que você não está nessa transmissão apenas por estar, não foi um acaso, aleatoriamente, começa a determinar a tua vitória, porque não vai passar de hoje. Ei, de calachuriandarábia. Eu já posso ver pessoas aqui na próxima live dizendo: pastor, eu preciso dar testemunho. Alamando, que de candaramandaiá candara. Eu já posso contemplar a pessoa dizer: pastor, eu preciso falar o que Deus fez para minha vida, porque não foi aleatoriamente que eu pareci, que eu cheguei naquela transmissão. Oramande candaramandaiá candarábia. Deus vai confirmando vitória, vai confirmando milagre, decando rébia, em o nome do Senhor Jesus vai confirmando, Deus da glória. Orablande calaia shuriandaraia candarábia, rebiande reia candaramianda candaraios, vai confirmando milagre, Senhor da glória. Decalablande caia candarai. Pastor, por quê? O Senhor falou sobre pessoas que creem que está aqui porque o Senhor marcou o encontro, porque o Senhor citou a respeito de Jacó no val de Jaboque, porque em Efésios capítulo de número 6, no seu verso de número, Hebreus capítulo de número 11, no seu verso de número 6 vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o que me chama a atenção é a parte B, que diz assim: é necessário que todo aquele ou aquela que se aproxime do Deus da glória creia que Deus existe, e além de existir, Ele é galardoador. Está escrito em Hebreus 11, 6, parte B, que é necessário que nós venhamos crer que o nosso Deus existe, e crer além da sua existência que Ele é galardoador, que Ele é abençoador, que Ele pode alcançar vidas. E eu creio, Senhor da glória, e esse homem crer, eu creio, Deus da glória, e esta mulher crer, que vai dar o testemunho, que vai testificar os feitos do Senhor. Alabrande calachuri andarábia. Eu creio, e a nossa irmã Eliane crê que vai voltar aqui, vai dar o testemunho dela, Deus da glória. Eu creio, e a nossa irmã Daliela, Sara, crê, Senhor, que vai voltar aqui, vai dar o testemunho dela, Senhor da glória. Eu creio, Senhor amado, e a nossa irmã, Senhor da glória, nosso irmão Marcelo, Senhor da glória, nossa irmã Silvia Broca, enfim, Senhor, vidas, adoradores, adoradoras que estão aqui, creem que vão voltar aqui e darão testemunho dos feitos do Senhor, em forma de milagre, porque Tu és um Deus de milagre, porque Tu és um Deus de maravilha, e porque nós estamos aqui formando esta grande corrente de oração por milagre, grande corrente de clamor por milagre, porque nós cremos que Tu és um Deus que ouve a nossa oração, e ouve com o tema que nós apresentamos, pois o tema desta grande corrente de oração é oração por milagre. O tema desse clamor de oração é clamor por milagre,
porque eu creio, Senhor, que tem vidas que o Senhor trouxe aqui neste vídeo live, que vai voltar ainda para dar um testemunho, que vai escrever o seu testemunho para a honra e glória do Senhor. Por isso eu entrego em tuas mãos cada vida, eu entrego em suas mãos cada adorador, e porque eu creio, porque eu tenho a fé de Elias, ele tinha tanta convicção que o Deus da glória é um Deus que ouve a nossa oração e responde com o tema que nós apresentamos ao Senhor. Que Elias, ele lança um desafio aos profetas de Baal. Elias diz assim: vamos clamar, cada um adore ao seu Deus, cada um clame ao seu Deus, e possa ser que o Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus de Israel. O que me chama a atenção, Deus da glória, a qual estamos adorando neste momento, é que Elias, ele tinha tanta certeza que o Senhor ia respondê-lo com um tema em que ele clamasse ao Senhor diante dos profetas de Baal, que ele lança um desafio aos mesmos. O profeta de Baal diz assim, ele lança um desafio, mas ele coloca um tema no desafio. Ele diz: o Deus que responder com fogo será o verdadeiro Deus de Israel. E nós estamos aqui como Elias, com a certeza de que tu és um Deus que responde com o tema que nós oramos. E é por isso que nós colocamos o tema oração por milagres, porque desde o final de 2023 o Senhor nos colocou nessa transmissão para orarmos por milagre, para pregarmos para a vida que o Senhor ainda faz milagre, porque tem pessoas que se denominam cristãs, que já não acreditam mais em milagre, que já não acreditam mais que possam vivenciar os feitos do Senhor em forma de milagres. E é por isso, Deus da glória, que nós estamos aqui nesta grande corrente de oração por milagres, porque nós cremos que o Senhor é Deus de milagres, porque nós cremos que o Senhor é Deus de maravilha. Por isso entregamos em suas mãos cada vida, cada adorador, cada adoradora que une a sua fé com a nossa, e pedimos a ti, Deus da glória, alcança-os com alcance de milagres, alcance-as com alcance de milagres, independente de qual seja o milagre que ela está pedindo ao Senhor, independente de qual seja o milagre que ele pede ao Senhor, talvez neste momento, a unir a fé dele com a nossa, porque talvez eu esteja orando com pessoas que estão de joelho dobrado, chamando a atenção de Deus a respeito de si, da sua causa. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão de pé, adorando ao Senhor e chamando a atenção do Senhor nesta grande corrente de oração por milagres. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão com a foto nas mãos, pedindo ao Deus da glória pela pessoa da foto, que o Senhor venha libertar, transformar ou restituir, trazer para perto deste ou desta. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão com a carteira de trabalho em suas mãos, a pedir ao Deus da glória que abra uma porta de emprego para si ou para um dos seus. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão com causa na justiça, até em mãos com o processo, pedindo ao Senhor que julgue o processo. Pessoas que estão enferma, ou com um copo com água, ou com resultado médico em suas mãos, ou exame que vai fazer, pedindo o socorro do Senhor. Independente, Deus da glória, da maneira em que esse homem, esta mulher esteja no exercício da fé dela, ou a fé dele a unir com a nossa, eu sei que tu és um Deus de milagre, eu sei que tu és um Deus de maravilha, e eu sei que o Senhor vai alcançar vidas, adoradores e adoradoras com seus feitos, com o sobrenatural da glória. Por isso, Senhor, eu quero entregar em tuas mãos cada vida, cada adorador, cada adoradora que une a fé dele com a nossa, a fé dela com a nossa. Eu peço ao Senhor, alcança-o. Eu peço a ti, Deus da glória, alcance-a com alcance de milagre, o milagre sobrenatural da glória, em o nome do Senhor Jesus. A história vai dizer que os profetas de Baal se cortaram, se retalharam, adoraram a Baal, mas não obteram resposta, porque Baal é um Deus morto. Baal não é um Deus que responde. Baal é um Deus teórico, talvez. Não estamos aqui adorando a Baal, mas adorando um Deus vivo. Então a história vai dizer que Elias prepara o altar, Elias repara o altar,
Então Elias clama ao Senhor, e diante dos olhares dos profetas de Baal, diante dos olhares de Israel, o Senhor responde a Elias, acendendo aquele holocausto, derramando fogo do céu, se apresentando como Deus de resposta. Elias falou: eu tenho um Deus que ele responde a mim com o tema que eu apresento a ele. Pois bem, faço minha as palavras de Elias, porque o Deus que nós estamos adorando é um Deus que nos responde com o tema que nós apresentamos. Ainda, Senhor da glória, que dentro do contexto da oração por milagre haja temas diferentes, como cura, libertação, restituição sentimental, providência financeira, porta de emprego, causa da justiça, alabrachou e andarábia. Ainda que haja tema diversificado, mas o Senhor é Deus que responde, Senhor da glória, com o tema que esse adorador está pedindo agora ao Senhor. O Senhor é um Deus que responde com o tema em que essa adoradora está pedindo agora ao Senhor. Eu creio que vai ter testemunho de milagre, porque a Bíblia nos ensina que o Senhor é um Deus de milagre, que os antigos adoraram ao Senhor, e o Senhor alcançou os mesmos com milagre, a sobrenatural da glória. A Bíblia vai dizer que quando Elias clamou diante dos profetas de Baal, do povo de Israel, o Senhor respondeu com fogo, porque o tema do desafio era fogo, e o tema do nosso clamor nesta tarde é milagre. É Deus que responde com milagre. Oh, Deus toca na história desta mulher com milagre, que ela precisa ser alcançada pelo Senhor. Oh Deus, toca na história deste homem com milagre, que ele precisa ser alcançado por ti, oh Deus da glória. Alcança vidas com alcance de milagre. Oh, decalachuri andarábia. Independente de qual seja o milagre em que esse homem que aqui se encontra precisa viver por parte do Senhor na vida dele, independente de qual seja o milagre que essa mulher, ela precisa ser alcançada pelo Senhor. Eu tornarei a dizer de Gênesis, Apocalipse, os antigos adoraram e obteram milagre, e nos dias atuais não é diferente. Ainda que pessoas indagam a dizer, milagres aconteceram no passado, nos tempos atuais já não existem mais, mas o Deus a qual nós estamos adorando é aquele que frisa em suas palavras a dizer: eu sou o mesmo ontem, hoje e serei o mesmo eternamente. O Senhor é imutável, o Senhor é um Deus que o tempo não toca. O tempo até toca no homem, com o tempo o homem perde o seu vigor, a sua saúde vai envelhecendo. O tempo até toca no homem, mas o Deus a qual nós estamos adorando, o tempo não tem poder sobre ele. O mesmo Deus que operou milagres, sinais e maravilha no passado está presente na pessoa do Espírito Santo. Eu creio que contemplando a cada petição, a cada adoração, a cada adorador, cada adoradora, eu creio, Senhor da glória, na resposta da nossa oração, porque o seu Filho amado Jesus nos orientou a respeito do poder que tem a oração, quando Jesus orientou dizendo ao discípulo: tudo o que pedires ao meu Pai em oração, crendo em o meu nome recebereis. Jesus, ele poderia dizer: olha, se pedires alguma coisa em oração, meu Pai, alguma coisa vos será cedida. Mas o seu Filho amado Jesus, indagando a orientar o discípulo, dizia: tudo o que pedires ao meu Pai em oração, crendo em o meu nome recebereis. Senhor, eu creio que esse homem vai receber o que ele veio buscar do Senhor. Eu creio que essa mulher vai receber o milagre que veio buscar do Senhor, porque tu és um Deus de resposta. Jeremias 33:3, o Senhor disse que responderia com novidades ainda, com obras maiores ainda. Jeremias, clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Deus, eu quero acrescentar a oração por milagre, um pedido ao Senhor pelo milagre na vida sentimental, porque tem relacionamentos destruídos e outros em decadência. Quantas pessoas o seu lar, que deveria ser o ninho do amor, tem se tornado uma arena de guerra, de contenda, de desunião. Quantas das vezes, Senhor da glória, talvez esta mulher tenha chorado dentro deste lar, porque não consegue mais ver aquele homem pelo qual ela se apaixonou. Quantas e quantas das vezes, Deus da glória, este homem tem chorado, Senhor, entristecido dentro deste lar, porque não tem visto mais a mulher que ele tanto amou no passado, porque com o tempo o adversário vai tocando. A Bíblia vai dizer que o adversário, ele tem 3 intuitos. E quais são, pastor Adel? A Bíblia vai dizer que o adversário veio senão matar, roubar e destruir. Os 3 intuitos do adversário referente à felicidade de homens e mulheres na face da terra. Mas independente do intuito do adversário, nós temos um Deus criador dos céus e da terra, que socorreu e ainda socorre vidas. Ainda que a Bíblia vai mostrar a inteligência do adversário, astuta cilada. Hebreus capítulo
Efésios capítulo de número 6, no verso de número 13, Efésios 6:13 vai dizer: porque nós temos que lutar contra as astutas ciladas do adversário. Astúcia vem de sabedoria, vem de planejamento, ele é inteligente. O adversário, ele sabe que quando ele toca em relacionamento, ele não destrói apenas uma vida, ele destrói toda uma família. E talvez o adversário esteja tocando, Pai, no relacionamento desta mulher, talvez o adversário esteja tocando, Deus da glória, no relacionamento deste homem. E por isso o Senhor trouxe ele aqui, e por isso o Senhor trouxe ela aqui para combater as hostes espirituais, como diz em Efésios 6:13, porque nós temos que lutar contra a astuta cilada do adversário, e a maneira que nós temos que lutar contra o invisível através da nossa fé em exercício. E essa pessoa o Senhor trouxe aqui para combater, para pelejar pela sua vida sentimental. Deus vai tocando na vida sentimental desta mulher com um toque de milagre. Deus vai tocando na vida sentimental deste homem com um toque de milagre. Senhor, eu acrescento a oração por milagre, um pedido ao Senhor pelo milagre neste relacionamento. Talvez eu esteja orando com pessoas ou por pessoas que está até com relacionamento, pessoas talvez desenganadas pelos médicos. E eu me lembro, Senhor da glória, da profecia do profeta messiânico, este de nome Isaías. Isaías foi conhecido como um profeta messiânico porque veio antes de Cristo, o mesmo profetizar a Cristo o que acontecera. Isaías foi citado até pelo Senhor Jesus, quando ele dizia para que se cumpra a profecia. Leva o profeta Isaías, um dos profetas maiores, a uma profecia que chama muito a minha atenção, porque eu conjecturo que Isaías, ele teve uma ilustração, uma visão de Jesus na cruz do Calvário. Por que, pastor? Porque Isaías veio antes de Jesus, então ele não saberia o que iria acontecer se Deus assim não houvesse revelado para o mesmo. Então Isaías, ele diz assim: ele levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre as suas feridas nós fomos curados, sobre as suas feridas nós fomos sarados. E é dentro da profecia, Deus da glória, do profeta Isaías, é que eu elevo a ti a minha voz em oração a pedir ao Senhor que, se porventura diante dessa transmissão tenha vidas, adoradores, adoradoras, com toque de cura, Senhor da glória. Se tem pessoas nessa transmissão com a saúde debilitada, pois enferma, Pai amado, vai tocando da ponta do cabelo à planta dos pés, deixa ou desta com toque de cura, sobre a enfermidade que assola esta mulher, sobre a enfermidade que talvez assole e incomoda este homem, do calabrande, caia candarábia. E por que eu acrescento participando desta grande corrente de oração por milagre? Porque o profeta Isaías, ele narrava o Messias na cruz do Calvário antes de acontecer, e ele dizia: ele levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades, ele levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre as suas feridas nós fomos sarados, nós fomos curados. Em o nome do Senhor Jesus eu te peço, Deus da glória, aonde estiver doendo sobre esta mulher, aonde estiver doendo sobre o corpo deste homem, alabrande, calachuri, andarábia. Senhor, eu maravilhei-me quando eu estava anotando o pedido de oração para levar do nossos irmãos. Quando eu li a mensagem na opção bate-papo, eu li o agradecimento porque aquela pessoa tinha entrado na transmissão enferma. Deus, o Senhor ainda é Deus de milagre, o Senhor ainda opera maravilha, e eu creio que assim como eu li, me regozijei com os seus feitos, eu me alegrarei com novidade, porque o seu poder não diminui, a sua glória não diminui. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, o Senhor é eternamente, e eu já posso contemplar a presença do seu Espírito neste lugar. Por isso eu te peço, Deus da glória, que se porventura diante dessa transmissão tenha vida adoradora, enferma, Pai, debilitada, doramande, cachuri, andarábia, toca, Deus da glória, da ponta do cabelo, a planta dos pés desta pessoa, com toque de cura sobre esta enfermidade, com toque de cura sobre essas dores, em o nome do Senhor Jesus, Senhor da glória. Vai jogando por terra
terra, jogando por terra todas as dores. Alabrai de calamande calachuri andaraia, alamande caia candaraia. Se tem pessoas aqui enfermos, Senhor da glória, se tem pessoas aqui enfermas, Senhor, debilitado, debilitada, vai jogando por terra todas as dores, vai jogando por terra toda a enfermidade. Oramande que orabaia candaraba candaraia. Em o nome do Senhor Jesus, enfermidade vai saindo agora do corpo desta pessoa. Enfermidade vai saindo agora do corpo desta pessoa. Segundo o profeta Isaías, o Senhor Jesus, ele já levou sobre si na cruz do Calvário toda a enfermidade. Segundo o profeta Isaías, o nosso Senhor Jesus, ele já levou sobre si na cruz do Calvário todas as dores. Em o nome do Senhor Jesus, dores vai saindo agora da mente desta pessoa. Aonde estiver doendo no corpo desta pessoa, vai saindo agora, vai caindo por terra. Aonde tiver essas dores, vai caindo por terra agora. Dor de cabeça vai saindo agora, dores no joelho vai saindo agora, dores na coluna vai caindo por terra agora, labrande calachúria, dores no dente vai saindo agora. Dores nas pernas, dores nos braços, dores na barriga, aonde estiver doendo no corpo desta pessoa, eu peço humilde e gentilmente ao Espírito Santo do Deus da glória, que está presente em nosso meio, vai agora e toca nesta pessoa. Espírito Santo do Senhor, vai agora e toca nesta pessoa que está sentindo dores. Vai agora e toca nesta enfermidade, ao Espírito Santo do Deus da glória. Eu peço humilde e gentilmente ao Senhor, vai e toca agora com toque de cura, toca agora jogando por terra essa enfermidade, toca agora tirando essas dores do corpo desta pessoa, em um nome de Jesus. Deus de cura, Deus de milagre, Deus de maravilha, o Senhor trouxe essa pessoa aqui para ser curada, o Senhor trouxe essa pessoa aqui para essa enfermidade cair por terra. Orabande cando rebi andaraia, alabra chegue ando rebi andaraio. O Senhor Jesus, seu Filho amado, Deus da glória, ele ainda agora diz que tudo é possível para aquele que crê. Se essa mulher que está enferma, ela crê que o Senhor é Deus de cura, não falta mais nada, toca nela agora e repreenda essas dores, essa enfermidade. Senhor, o seu Filho amado Jesus, ele ainda a dizer que tudo é possível para aquele que crê. Se esse homem que aqui se encontra, ele crê que o Senhor pode restaurar a saúde dele, não falta mais nada, toca agora. Espírito Santo do Deus da glória, toca agora sobre esta enfermidade, vai queimando agora, vai queimando agora todo o mal, alabande calachuri andarábia, vai queimando agora todas as dores, toda a enfermidade, Senhor da glória, alabraia canto rebi andaraia candaraia, em um nome do Senhor Jesus, vai jogando por terra agora, alabrachuri andaraia, alabrande calachuri andarábia, doqueia candarábia. Deus, toca nesta pressão, Senhor, toca nessa pessoa que está com a pressão desregulada, toca com toque de cura, Pai. Olha essa pessoa com a pressão desregulada aí, Senhor da glória, o Senhor ainda cura, o Senhor ainda é Deus de cura, toca, Senhor da glória, joga por terra agora esse mal, Senhor, o Senhor trouxe essa pessoa aqui para curar essa enfermidade, Pai, essa pressão desregulada, Senhor, o seu Filho amado Jesus ainda agora dizer que tudo é possível para aquele que crê. Essa pessoa crê, toca agora, alamande calachuri andarábia, toca agora e joga por terra, Pai, todo mal. Senhor, fixe essa pressão nessa pessoa para não ficar desregulada como tem ficado. Odecandarábia, shuri andaraia. Em um nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor Espírito Santo do Deus da glória, que manifesta fogo, e já podemos sentir, Senhor, o calor, a sua presença neste lugar. Espírito Santo do Deus da glória, toca sobre esta pessoa que aqui se encontra, toca agora queimando essa infecção que está sobre esta pessoa, vai queimando agora de dentro para fora. Vai sentir esse calor, essa pessoa vai sentir essa caloria, mas é o Espírito Santo do Senhor queimando esse mal agora, alamando rede andaramandaya candarábia, vai queimando essa infecção agora, vai queimando essa infecção agora, vai jogando por terra essa enfermidade. Deus da glória, Deus de cura, Deus de milagre, Deus de em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, vai queimando agora, vai jogando por terra, Pai. Olha esse nódulo, Senhor da glória, olha esse nódulo, Senhor, toca com toque de milagre, em o nome do Senhor Jesus, o corpo desta pessoa, em o nome do Senhor Jesus, vai saindo o cisto agora, alabande calachuri andaraia, vai queimando esse cisto, o Espírito Santo do Deus da glória, vai queimando este nódulo, Espírito Santo do Senhor.
és um Deus de cura. Senhor, Tu és um Deus poderoso e maravilhoso, e a sua glória, ela não diminui, porque eu acrescento a oração por milagre, um pedido ao Deus da glória pelo milagre da cura, porque o nosso Deus indaga a dizer que é o mesmo ontem, hoje, e será o mesmo eternamente. O Senhor é imutável, o Senhor não muda. Por isso eu te peço, Deus da glória, vai jogando por terra esse nódulo agora, vai queimando esse cisto de dentro dessa pessoa agora. Toda enfermidade, o Senhor Jesus já levou na cruz do Calvário, segundo o profeta messiânico este, de nome Isaías. O Senhor Jesus já levou na cruz do Calvário todas as enfermidades. Senhor, tem pessoas que estão aqui, e eu creio que o Senhor já está restaurando saúdes agora. Senhor, tem pessoas que veio aqui, eu creio, para restaurar a saúde deste ou desta, Senhor da glória. Toca, Espírito do Senhor agora, com toque de cura, de calabrande, rai, de candurebe, andaraia, candarábia, em o nome do Senhor Jesus. Enfermidade, o Senhor Jesus já levou sobre na cruz do Calvário, sai agora do corpo desta pessoa, e sai agora do corpo desta pessoa, infecção, sai agora, em o nome do Senhor Jesus, aquele que levou na cruz do Calvário todas as dores, alabrande, calachuri, andarábia. Toca nessas inflamações, Espírito Santo do Senhor, toca nessas um toque de cura. Olha aí, decandaraia, xuriandarábia. Toca com toque de cura, Espírito Santo do Deus da glória. Senhor, o Senhor nos trouxe aqui para pregoarmos para vidas que o Senhor ainda opera milagre, apresentar o Deus imutável, porque tem pessoas que já acham que o seu poder diminui com o decorrer dos tempos. Toca agora com toque de cura. Se essa mulher crê que ela vai sair daqui curada, não falta mais nada para ela vivenciar o favor do Senhor. Se esse homem ele crê que ele pode sair daqui curado, o Senhor da glória, não falta mais nada para ele ser alcançado pelo favor do Senhor. Toca com toque de cura. Toda e qualquer enfermidade eu quero determinar agora, em o nome do Senhor Jesus, aquele que levou todas as dores na cruz do Calvário agora. Saia do corpo desta mulher enfermidade, saia do corpo deste homem enfermidade, saia dores, saia inflamação, infecção agora. Alamando eu quero unir a minha fé com a fé desta mulher, eu quero unir a minha fé com a fé deste homem, porque eu creio que o Deus da glória já está restaurando saúde agora. Tem pessoas que Deus trouxe aqui apenas para exercitar a fé, para sair daqui com milagre. Tem pessoas que estavam desanimadas, não sabia como acreditar, voltar a acreditar, e hoje o Deus da glória está se apresentando a vidas como Deus de milagre. Deus de maravilha, eu te apresento vidas, Senhor. Eu te apresento adoradores, Deus da glória. Eu te apresento adoradoras, Senhor. Alcança-os, alcance-as com alcance de milagre, em o nome do Senhor Jesus. Toda enfermidade caia por terra agora, todas as dores vão caindo por terra agora. O Senhor Jesus já levou sobre si na cruz do Calvário todas as dores. Aonde houver vidas enferma, Deus vai restaurando agora. Vidas que o Senhor trouxe aqui, Pai, para viver o sobrenatural da glória. Talvez eu esteja orando com homens ou mulheres que estão a representar um dos seus, que talvez esteja distante ou até no leito do hospital. Talvez uma mãe que precisa da cura do Deus da glória para o seu filho já casado, morando distante. Talvez uma mãe ou um pai precisando da cura do Deus da glória para com a sua filha ou filho que está distante. Talvez eu esteja orando com uma esposa que precisa que o Senhor cure o seu esposo que não está bem de saúde. Talvez eu esteja orando com um esposo que precisa que o Deus da glória cure a sua esposa que não está bem de saúde. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão representando um dos seus que está até num leito do hospital. E o que me chama a atenção, Deus da glória, é que a sua palavra vai falar a respeito do Senhor, da misericórdia do Senhor. Em Salmo 91 vai dizer que o Senhor dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Segundo a sua palavra de Salmo 91, eu venho pedir ao Senhor, envie um anjo onde estiver esta pessoa enfermo ou enferma, e talvez representado por esta mulher ou este homem que aqui se encontra. Toca agora com toque de cura. Senhor, eu não sei quem é esta pessoa que precisa viver o milagre da cura, mas é dentro do contexto de o Senhor dar ordem aos anjos
Eu peço ao Senhor, envie um anjo tocando com toque de cura. Onde estiver esta pessoa, eu quero unir a minha fé com a fé deste ou desta, que talvez eu esteja aqui representando dos seus. Que o Senhor toca neste ou nesta com toque de cura. Em o nome do Senhor Jesus, envie um anjo da cura. O telefone vai tocar. E a notícia será essa: que a enfermidade desapareceu. Porque o Senhor ainda opera milagre. Ainda é um Deus de milagre. Por isso eu te peço, envie um anjo da cura. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Toca sobre esta enfermidade. Onde estiver essa pessoa. Talvez uma mãe precisando da cura. Talvez uma esposa precisando que Deus cure o seu esposo. Talvez um familiar, um neto, uma neta, um avô, uma avó, enfim. Talvez pessoas que estão diante de um leito de hospital. Pessoas que estão aqui precisando ver a sua saúde restaurada. Senhor, assim como eu me alegrei com aquela mensagem que eu recebi, entre as que a gente recebe muitas das vezes ao vivo, das curas ao vivo que o Senhor opera, eu vou me alegrar novamente, porque eu creio que o anjo da cura está restaurando saúdes neste momento. Eu creio que inflamações e infecções estão caindo por terra agora. Eu creio que o Espírito Santo do Senhor, assim como chama de fogo, está queimando este câncer agora, está queimando este nódulo agora, de dentro desta pessoa. E foi o Senhor Jesus quem ainda agora dizer que tudo é possível para aquele que crê. Então, se eu creio e esta pessoa crê, não falta mais nada. Deus, é só milagre. Alamando de candaraia, candarabia, shuri andaraia. Em o nome do Senhor Jesus, não falta mais nada. Alabra. Jesus vai fazer a obra. Os discípulos avistam um homem enfermo e, interrogando ao Senhor Jesus o porquê da enfermidade daquele homem, perguntam-lhes: mestre, quem pecou para este homem estar enfermo desta maneira? Porventura a enfermidade dele foi consequência do seu pecado, ou foi os seus pais quem pecaram e por isso o filho está enfermo? Jesus, conhecendo seus corações e pensamento, respondeu aos discípulos dizendo: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram para este homem estar enfermo, mas essa enfermidade, segundo o Senhor Jesus dizia, esta enfermidade é para a manifestação da glória do meu Pai que está no céu. Senhor, o seu Filho amado Jesus disse no Evangelho de João 9 que há enfermidades permissivas pela manifestação da sua glória. De calabrande raia candaraia, oriande keia cando rebi andaraia candaraia. Manifesta a sua glória, Pai, sobre essa inflamação, sobre essa infecção, sobre essas dores de jogar por terra, Pai. Eu creio que vidas sairão daqui curado. Eu creio que alaramande caia candarabia, oriande caia candarabia shúria. Eu creio que saúdes, Senhor da glória, a saúde será reestruturada, enfermidade cairá por terra. Eu creio que o Espírito Santo do Senhor já está restaurando vidas agora, porque o Senhor ainda cura, o Senhor ainda joga por terra a enfermidade. Em o nome do Senhor, em o nome do Senhor, Espírito Santo do Deus da glória, começa a restaurar agora a saúde, começa a tocar em vidas agora. Se essa mulher crê que ela pode sair daqui curada, não falta mais nada, Deus da glória. Se esse homem crê que ele pode sair daqui curado, Senhor, foi o seu Filho Jesus quem indagava, dizer que tudo é possível para aquele que crê. Jesus poderia dizer: olha, algumas coisas são possíveis para aqueles que creem, mas Jesus, ele diz que tudo é possível para aquele que crê, independente de qual seja a enfermidade, seja o câncer, seja a diabetes. Harablante cote cai de canto rebi andaraia shúria, orablai de cou de canto rebia, harablanto que mandaia candaraia. Vai tocando o Espírito Santo do Senhor, assim como chama de fogo, Senhor, queima toda a enfermidade, toca de dentro para fora sobre esta pessoa que está enferma agora, toca de dentro para fora agora, toca de dentro para fora agora. Tem pessoa aqui que eu creio que o Senhor vai restaurar agora a saúde, de calabraia candarábia, eu creio em nome do Senhor, alabra candaramandaia candaraia. Vai queimando agora, vai queimando essa enfermidade agora, vai queimando essa enfermidade agora, alabracaia candarábia. Em o nome do Senhor Jesus, queime esse nódulo, queime esse cisto,
Queima, Senhor da glória, este câncer, em o nome do Senhor Jesus. Toda enfermidade, em o nome do Senhor Jesus. Vai queimando essa infecção, vai queimando essa inflamação. Alabracandurebe andarábia. Olha aí, essa alergia dessa pessoa chegou aqui, ó. Decalabaia candarábia. Joga por terra, Deus da glória. Queima todo mal, em o nome do Senhor Jesus. Alabande caia candarábia. Arablachuri andaraia. Aquele que levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades, aquele que levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas dores, em o nome do Senhor Jesus. Senhor, eu quero acrescentar a oração por milagre também um pedido ao Senhor, pelo milagres na área financeira. Quantas pessoas chegam aqui muitas das vezes endividada, desempregadas, e já tivemos inúmeros dos testemunhos de portas que o Senhor se abriu, de surpresas financeiras que apareceu do nada na conta. Tivemos testemunhos lindos no decorrer dos tempos. E o Senhor é imutável, Pai. O Senhor não muda. Talvez eu esteja orando com pessoas que indagam aos seus próximos a dizer assim: se eu pago as minhas contas, o dinheiro não dá para mim fazer as compras. E se eu faço minhas compras, o valor não chega a sobrar para pagar as contas, pois o dinheiro é limitado. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão endividadas, talvez devendo até quem não poderia sequer fazer essa dívida, como agiotas. Talvez eu esteja orando, Senhor da glória, com pessoas que precisam de uma exaltação financeira para realizar seu sonho, seu projeto, talvez uma casa própria para este ou esta que paga aluguel, talvez uma faculdade para si ou para um dos seus, talvez a reforma deste lar. Talvez eu esteja orando com uma mulher que o sonho dela é tão simples: comprar móveis novos para dentro de sua casa, um maquinário que pifou ou que não tem. Senhor da glória, talvez a reforma deste lar está precisando, condição financeira para aumentar mais um cômodo dessa casa. Senhor da glória, sonho de ter a casa própria, um automóvel talvez. Existem projetos e planos que abrangem a área financeira, Senhor, muitas das vezes estagnado porque este ou essa não tem recursos financeiros. Eu não sei em que área, não sei o que almeja receber este ou esta nesta área financeira. Mas Paulo, apóstolo de Cristo, indagou a dizer assim: eu sei em quem tenho depositado a minha fé, e sei que Ele é poderoso para fazer além do que o que nós pedimos a Ele em oração. Então, Senhor, toca com toque de milagres na área financeira deste homem ou desta mulher. Pessoas que estão endividadas, pessoas que precisam de recursos financeiros para dar prosseguimento a projetos, planos, talvez administrar a própria empresa. Enfim, Senhor da glória, exalta financeira esta pessoa, está passando por um momento difícil financeiro, além das dívidas. Talvez eu oro por pessoas que estão até com medo de ter uma decadência financeira tamanha a ponto de vir a mendigar um pão. Mas eu me lembro de Davi, quando mesmo em poucas palavras resumiu toda a trajetória de vida na sua presença, Senhor. E Davi dizia assim: eu fui jovem, hoje sou ancião, porém eu nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar um pão. Davi, ele falou que o Deus da glória jamais desamparou alguém, ao ponto do mesmo vir a mendigar um pão. E talvez esse homem ou mulher está com medo de ter uma decadência financeira muito grande, ao ponto de começar a faltar dentro da sua casa. Talvez eu oro por pessoas ou com pessoas que estão desempregadas. Talvez a mesma deixou o currículo em várias empresas, mas nenhum empresário ou empresária requisitou o serviço desta mulher ou esse homem. E o Senhor fala na sua palavra em Apocalipse: eu abro porta que ninguém fecha, porém o Senhor também fecha a porta que ninguém abre. Abre esta porta de emprego para essa mulher que está desempregada, Senhor. Abre esta porta de emprego para este homem que está desempregado, Senhor. Pessoas que talvez deixaram currículos em várias empresas, mas não foi chamado ou chamada. Assim como eu creio que foi o Senhor que tocou no coração de Davi para exaltar Mefibosete. Pois a história vai dizer que Davi, quando toma posse do trono, ele pergunta aos seus serviçais: porventura não há da linhagem
De Saul, alguém com quem eu possa agir de benevolência. E os serviçais respondem a Davi assim: Jonathan, o filho de Jonathan, chamado Mefibosete, está lá em Lodebar. Davi diz: tragam ele, para que eu possa agir de benevolência. Quando Davi olha para Mefibosete, diz: a partir de hoje, tudo que era de Saul, seu avô, passará a ser seu. O Senhor pode tocar no coração de empresários, como o Senhor tocou no coração de Davi, para dar uma oportunidade para esta mulher, para dar uma oportunidade para este homem que está desempregado, desempregada, ou um dos seus, Pai, este ou esta, a qual este homem, esta mulher almeja que o Senhor venha, Senhor da glória. Agir com misericórdia, entra com providência, Pai, com toque de milagre, em o nome do Senhor Jesus. Talvez eu esteja orando por homens ou mulheres que precisam que o Senhor venha julgar causas, já que o juiz não tem dado importância ao advogado. E talvez essa pessoa indaga a dizer: olha, minha causa está há tanto tempo na justiça que certamente será arquivada, pois eu não tenho nenhum parecer do advogado, juiz. Talvez eles já até se esqueceram de mim. Mas o Deus a qual nós estamos orando, é aquele que frisa em suas palavras a dizer que ainda que o homem se esqueça de nós na face da terra, todavia o Senhor dos Exércitos jamais se esquecerá dos seus. Então eu creio, Senhor, eu creio que ainda que a causa desta mulher, ainda que a causa deste homem diante do advogado, juiz, esteja no mar do esquecimento, o Senhor não se esqueceu. Porque no Evangelho de Marcos, o seu Filho amado Jesus, ao olhar para os discípulos, ele falou a parábola do juiz iníquo, para orientar que o Senhor é Deus que alcança vidas. Então Jesus, olhando para os discípulos, falando a parábola do juiz iníquo, dizia assim: havia um juiz em uma cidade, um homem que não temia ao Deus do céu nem a homens na face da terra. Um homem que naquela cidade jamais havia julgado causa alguma, pois era um juiz duro de coração. Um homem que não temia ao Deus do céu nem a homens na face da terra. Mas nessa mesma cidade havia uma mulher, e toda vez que a mesma avistava esse juiz, ela pedia-lhes dizendo: julgue minha causa, ou seja, entra com justiça na minha causa contra os meus inimigos, julgue minha causa. Porém um juiz duro de coração, que jamais havia julgado causa alguma naquela cidade, na perseverança desta mulher, chega até a mesma dizendo: mulher, para que não me importunes, eu julgarei a sua causa. O Senhor e Salvador Jesus Cristo resume a parábola do juiz iníquo, falando para os discípulos e para nós assim: se aquele juiz, um homem de coração duro e iníquo, um homem que jamais havia julgado causa alguma naquela cidade, ele julgou a causa daquela mulher, certamente o nosso Pai que está no céu, que nos ama, ele há de julgar nossa causa. E é dentro do contexto da parábola do juiz iníquo, Senhor da glória, que eu acrescento a oração por milagre, um pedido ao Senhor, pelo milagre sobre vidas, adoradores e adoradoras que têm causa na justiça, talvez causas há meses na justiça, sem nenhum parecer do advogado ou juiz, talvez causas há anos sem nenhum parecer. Deus, se tem pessoas com causa na justiça, julga a causa e dá vitória. Deus, Criador dos céus e da terra, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao resumir a parábola do juiz iníquo, ele fez menção do seu amor para conosco. E Jesus, ele disse assim: se aquele juiz, um homem iníquo, de coração duro, ele julgou a causa daquela mulher, certamente o nosso Pai que está no céu, que nos ama, ele vai julgar nossa causa. O seu Filho amado Jesus fez menção do seu amor, fez um comparativo com o juiz iníquo, dizendo que o Senhor certamente julgaria a nossa causa. E é dentro da parábola do juiz iníquo que eu peço ao Senhor, se tem pessoas nessa transmissão com causas na justiça, independente do tempo em que esteja na justiça a causa desta mulher, independente do tempo em que esteja na justiça a causa deste homem, julga e dá vitória sobre esta causa para esta mulher, Senhor. Julga e dá vitória para esta causa, para este homem, Deus da glória, em o nome do Senhor Jesus, Senhor da glória, em o nome do Senhor Jesus, vai dando vitória sobre esta causa. Eu creio, Senhor da glória, que entre os testemunhos de milagre, dos feitos do Senhor, nós iremos também nos regozijar com testemunhos de vitória sobre causas que estão na justiça. Por isso eu te peço, Senhor da glória, talvez a causa deste homem ou esta mulher seja